Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma videoaula. A sequência didática número 2, o conteúdo, o objeto de conhecimento, orientação e localização. Vamos lá, né? O termo orientar significa buscar o leste ou procurar o oriente. Oriente, onde o sol nasce, o leste, portanto. Então, é procurar a direção onde o sol aparece. E por que a gente precisa se orientar, saber se orientar pelo sol? Porque nem sempre a gente tem outros objetos, outras maneiras, outras referências em todos os lugares que a gente circula, que a gente anda. Então, a gente aprendendo a se orientar por um meio natural facilita a nossa vida em alguma situação difícil, né? Mesmo em pleno século XXI. E ao longo da história, a humanidade sempre buscou observar os astros e utilizar os meios e os instrumentos que tinha disponível para saber se orientar, para buscar um rumo, uma direção, para saber se localizar no espaço. Portanto, nós temos meios naturais de orientação, entre eles eu destaco o Sol, né, o mais utilizado, a Lua e outras estrelas além do Sol. Entre os instrumentos, eu destaquei aqui o sextante, o astrolábio, né, bastante difíceis de serem utilizados. A época das grandes navegações se utilizava esses instrumentos, até que chega a bússola, né, um instrumento mais fácil, e aí os instrumentos vão se aperfeiçoando, vão facilitando o manuseio, o uso e a orientação e a localização do espaço. A bússola, o mapa, GPS. Bom, inicialmente a orientação pelo Sol, o Sol foi um dos primeiros referenciais, né, desde a antiguidade, utilizados para se orientar. E aí nós temos, nós já aprendemos que o Sol aparece diariamente no leste e desaparece no oeste. E aí quando a gente diz o Sol nasce no leste e se põe no oeste, essa afirmação é parcialmente errada ou parcialmente certa. O Sol nasce na direção leste e não exatamente no ponto leste. E vocês já sabem disso se pararem para refletir um pouquinho, né? O que é que nós temos aqui? Vamos ler aqui essa frase. O leste e o oeste apontam para o lado do nascente e do poente apenas nos equinócios, né? É possível localizar com exatidão o leste, certo? Só nos equinócios. Se a gente fizer um treino bastante simples, se você tiver a oportunidade de demarcar uma régua, uma linha, em um ambiente que você consiga todos os dias, no mesmo horário e na mesma posição, observar o nascer do sol, o aparecer do sol, e você começar a marcar, traçar uma marca nessa linha, você vai visualizar e provar que o sol, ao longo do ano, ele não nasce exatamente no mesmo ponto. Ele vai variando, ora para norte, ora mais para sul, na grande direção leste, não é isso? No leste, ora mais para o norte, ora mais para o sul. Apenas nos equinócios, março e setembro, ele nasce exatamente na posição leste. E aí vai avançando, né, nesse movimento aparente anual, movimento do Sol aparente anual, né, na verdade é a trajetória da Terra e a inclinação da Terra que fazem, que definem isso aqui. E aí ele chega até o solstício de junho, incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, e até dezembro ele vai, nesse movimento aparente, incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, ok? E aí, a partir da observação do Sol, desse movimento diário, dessa trajetória aparente diária, nós temos uma trajetória aparente anual e uma trajetória diária, né, que a gente visualiza. Como se orientar pelo Sol? Bastante simples, né? Aponta-se a mão direita em direção aonde o Sol nasce, e essa direção eu chamo de leste ou oriente, ou nascente. O lado oposto, a sua mão esquerda, estará o oeste, o ocidente, o poente. À frente estará o norte e as suas costas estará o sul. Simples, né? Então, o movimento aparente do Sol é a referência para determinar alguns pontos de orientação, 4 pontos. Esse conjunto de 4 pontos são chamados de pontos cardeais, ok? Pontos de orientação determinados a partir do movimento aparente do Sol. Orientação pela Lua. A Lua, tal qual como o Sol,
também surge no lado leste, na porção leste, e desaparece no oeste. Portanto, a orientação pela Lua segue o mesmo princípio, o mesmo procedimento do Sol. Aponta-se a mão direita em direção da Lua Láce, ali será o leste, sua esquerda o oeste, e assim sucessivamente. Quando a gente sabe um ponto, a gente sabe os demais, não é isso? Se você parar para observar, dá para a gente perceber que a Lua nasce por volta de 5h30, 6 horas. Às vezes a gente visualiza, né? Apesar de ainda estar claro, a gente visualiza a Lua aparecendo. E no outro dia, se você acordar bem cedo, você vai observar a Lua se pondo a oeste também, ok? Além desse do Sol e da Lua, nós temos outros meios naturais, né? Outras formas de orientação. E aí vamos escolher duas. Orientação pelas estrelas, tirando aí o Sol, claro, que é a estrela maior da orientação. Nesse caso aqui, nós temos dois conjuntos de estrelas, duas constelações. Se você habita no hemisfério sul, que é o nosso caso, a gente visualiza quase todos os dias do ano essa constelação, chamada Cruzeiro do Sul. Ela tem a forma de uma cruz, né? A forma aparente de uma cruz. Então, ela é utilizada como meio de orientação. Como é que se procede? Eu vejo a estrela, essa estrela inicial aqui, nessa linha maior, né, de maior dimensão, e aí eu faço o cálculo imaginário da primeira para a última estrela dessa haste maior aqui. Eu calculei essa distância imaginariamente, e aí eu vou multiplicar essa distância 4 vezes e meia, lá no céu, né? Olhando para o céu, olhando para Cruzeiro do Sul, traço calculo essa distância e multiplico 4 vezes e meia. Chegando nessa posição, eu puxo imaginariamente uma linha para a superfície, para o horizonte. Ali será o sul. Cruzeiro do Sul indica, portanto, uma direção, a direção sul. E aí eu sei as demais, né? Se eu estiver no hemisfério norte, eu não encontro o Cruzeiro do Sul. Eu não visualizo o céu de lá, não dá para visualizar o Cruzeiro do Sul. Dá para visualizar outra constelação que dá para se orientar. É a constelação da Ursa Menor. Na constelação da Ursa Menor, tem a estrela mais brilhante, que é a estrela polar. A estrela polar, observando essa estrela, é muito fácil saber uma direção. É só puxar uma haste imaginária até a superfície. Nessa linha será a direção norte. Então, a estrela polar indica o norte, e aí eu sei as demais direções, ok? Hemisfério norte, portanto, constelação da Ursa Menor, estrela polar. Hemisfério sul, Cruzeiro do Sul. Surgem os instrumentos. Inicialmente, o relógio do Sol, bastante antigo, né? E o relógio do Sol define horas, né? Não define rumos, mas é um meio de orientação, de saber a hora, né? Vou me orientar ao longo do dia, saber que horas são naquele momento. E aí é muito simples, no colégio tem um, né? Eu acho que todos vocês já viram. Consiste em estabelecer aqui uma região com 12 horas e uma haste. E aí o Sol vai fazer uma sombra ao incidir sobre essa haste. A sombra do Sol vai indicar a hora do dia. E por que só tem 12 horas aqui? Porque o Sol só brilha, só aparece durante 12 horas, né? O máximo de insolação que a gente tem, né? De incidência da radiação solar. Então, só dá para a gente registrar o horário durante o dia. Não havendo Sol, não tem como registrar as horas a partir do relógio do Sol. Portanto, à noite ele não funciona, óbvio, né? E durante muitos séculos, esse instrumento foi usado para guiar, né, para definir as horas ao longo do dia. Coloquei aqui uma pergunta muito simples, muito óbvia, né? Nessa imagem, em que ponto de orientação está o Sol? Ponto de orientação, norte, sul, leste e oeste. Onde está o Sol? Se a sombra está aqui, ó, onde estará o Sol? Muito simples, né? Deixa aí para vocês responderem. Outro instrumento de orientação, ainda muito usado em pleno século XXI. Dizem, né, que a bússola surgiu entre o século IX e o século XI. Não temos ainda a definição exata. Inventado pelos chineses, usado depois pelos árabes, principalmente pelos árabes, e chega na Europa. E durante as grandes navegações foi um instrumento que foi bastante útil, né, na navegação.
e ainda hoje a gente usa. Então, é um instrumento de séculos, né? Que se mantém atual. Parece um relógio, né? E, aliás, esse instrumento, a bússola, a gente encontra em relógios e em celulares, né? Tem os celulares com a bússola. A bússola tem a aparência esférica, né, de um relógio, e aí nós temos os pontos cardeais, aqui dentro, né? Os 4 pontos estabelecidos, na verdade, aqui tem os pontos cardeais e colaterais, que a gente fala já. E tem uma agulha imantada, tem esse ponteiro e a agulha gira livremente sobre esse ponteiro. Essa agulha imantada, ou seja, tem a propriedade de um ímã, atrai ou é atraída por metais, sempre aponta na direção norte. Por que sempre aponta na direção norte? Porque é atraída pelo polo magnético da Terra. E aí nós temos, né, a bússola não aponta para o norte geográfico, e sim para o norte magnético. O que é o norte geográfico? Se a gente traçar, né, se a gente imaginar ao eixo da Terra, que é uma linha imaginária que atravessa do Polo Norte ao Polo Sul, então na parte norte nós temos o norte geográfico. Na parte sul dessa linha imaginária, o Polo Sul geográfico. Mas a bússola aponta para o norte magnético, que está a uma distância de 1.500 quilômetros de distância, né, ou 1.500 quilômetros, do Polo Norte verdadeiro, ou Polo Norte geográfico. Isso aqui, ó. Polo Norte geográfico, imaginemos aqui a linha, né, do eixo da Terra. Polo Norte geográfico, também chamado de Polo Norte verdadeiro. E o Polo Norte magnético, para onde a bússola aponta. Essa diferença aqui, em quilômetros, é 1.500, né, essa distância. Forma também um ângulo de 20 graus e 31 minutos. Né? Então, esse ângulo, ou essa distância, é chamada de declinação magnética. Diferença entre o norte verdadeiro, o norte geográfico, e o norte magnético, para onde a bússola aponta. Ok? Bom, chegamos à Rosa dos Rumos, chamada também de Rosa dos Ventos. Sabemos que o movimento aparente do Sol é a referência para estabelecer os pontos cardeais, que são os pontos principais da Rosa dos Rumos ou Rosa dos Ventos. Então, inicialmente, ao observar as direções, né, a partir do movimento aparente do Sol, nós temos as 4 principais direções, norte, sul, leste e oeste. Com essas 4 direções, dá para a gente se orientar bem na Terra? Não, não é isso? Então, foram estabelecidas mais 4. Inicialmente, 4 pontos cardeais. Entre os pontos cardeais, foram estabelecidos o que se chama de pontos colaterais. O que é que nós temos? Sempre são usadas siglas, né? Norte, NSLO. O leste também é chamado de este. Vocês podem encontrar aqui um E. O oeste também, western, né, em inglês, um W aqui. Então, vamos lá. Entre o norte e o leste, ou este, nós temos nordeste. O norte do oeste, nordeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o norte do oeste, ou noroeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sul do oeste, ou sudoeste. Entre o sul e o oeste, nós temos sudeste, né? O sul do oeste, ou sudeste. Portanto, agora nós temos 8 pontos. 4 colaterais, 4 cardeais. Ficou fácil se orientar no planeta Terra, assim com esses 8 rumos? Ainda não, né? Então, vamos inserir mais 8, os chamados pontos subcolaterais. Vamos treinar com alguns, ok? Imaginemos, entre o norte e o nordeste, nós temos o que aqui? O nordeste. O norte do nordeste. Então, esse ponto aqui, ó, NNE, nordeste, ok? Entre o norte e o noroeste, só juntar as siglas também. NO. O que é que nós temos? O norte do noroeste, ou noroeste. Vamos treinar mais um aqui. Entre o sul e o sudeste, o que é que nós temos? Junto as siglas, SSE. O sul do sudeste, ok? Nós temos aqui, ó, ou chamado sul-sudeste, ok? E assim sucessivamente, ok? É só analisar com calma.
Portanto, a pergunta é, quantos rumos ou quantos pontos de orientação tem a rosa dos rumos ou a rosa dos ventos? Aqui completa. Essas aí. 4 cardeais, 4 colaterais, 8 subcolaterais. Agora, nessa imagem, a gente visualiza 16 pontos. Mas achou-se que ainda não estava fácil de se orientar. Vamos inserir mais um entre cada pontinho desse? Se eu inserir mais um entre os 16 já existentes, nós teríamos 32. A rosa dos rumos completa tem 32 rumos ou direções. 16 tem nomes. Os outros 16 não têm nome. São chamados pontos intermediários, ok? 16 pontos intermediários, totalizando 32 rumos ou 32 pontos. Bom, outro instrumento bastante conhecido, bastante utilizado, é o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, desenvolvido pelos militares norte-americanos para localizar um ponto na superfície. Por quê? Por militares? Em época de guerra, eu quero descobrir o ponto do inimigo, descobrir a localização do inimigo para mandar o meu artefato de destruição, né? Minha arma, minha bomba, o míssil, o que quer que seja. Então, por isso, o GPS foi desenvolvido pelos militares. O GPS, ele não só localiza, ele não só orienta, na verdade, ele localiza, ele dá o endereço onde está o alvo, ou a pessoa, né? Ele não dá um rumo, como a bússola dá um rumo, uma direção. O GPS dá a localização exata de qualquer ponto no globo terrestre. Hoje em dia ele está bastante popular, né? Ele evoluiu e hoje, além da localização exata, ele também tem os mapas e o GPS hoje em dia até fala, não é isso? A gente coloca no carro, no celular, e ele vai dando a localização exata de um ponto que a gente estabelece, não é isso? Mas os GPS científicos, como eles funcionam? Aliás, todos funcionam assim, mas vamos falar do científico. O GPS consiste em uma série de satélites artificiais de localização enviados que estão aí na órbita da Terra, né? Circulando a Terra, e esses satélites, eles mandam a informação que um aparelho receptor vai captar. Então, eu ligo o meu GPS e ele capta o sinal do satélite e diz onde aquele aparelho está, onde eu estou, certo? Esse é o GPS científico. Claro que ele funciona semelhante, né? Os atuais, os mais modernos também, tal qual o celular. Capta o sinal do equipamento e dá a localização, não é isso? O GPS científico, ele não vai falar, nem vai dizer o mapa. Você liga o aparelho, ele vai lhe dar a localização. Qual é a maneira? Qual é a resposta dessa localização? Quando você liga o GPS aqui no planeta Terra, como é que ele responde a você? Que dado ele lhe fornece? Ele dá a resposta em coordenadas geográficas, não é isso? Em um valor numérico. Pois bem, o GPS foi inventado pelos Estados Unidos. Será que os europeus, os chineses, os russos confiam em usar a tecnologia de localização dos Estados Unidos? Provavelmente não. Imagina uma guerra se os Estados Unidos iam ceder, iam abrir a ferramenta GPS para todo mundo usar, né? Então, claro que cada uma dessas potências desenvolveu a sua própria tecnologia de localização, semelhante ao GPS, que foi o primeiro. A Europa desenvolveu o Galileu, semelhante, lança-se os satélites de localização e o equipamento, né? Os russos têm o GLONASS, ou GLONASS, né? Os chineses já inventaram também o seu, eu não lembro o nome, eu esqueci de colocar aqui. Então, cada uma das potências tem o seu sistema de localização semelhante ao GPS. Pois bem, coordenadas geográficas, vocês já sabem o que significa, né? A gente não falou o termo na aula anterior, mas a gente falou desse par de informações. O que são coordenadas geográficas, né? Corresponde a um conjunto de informações, de duas informações, que determinam a localização exata na superfície. Mas que informações são essas, né?
as informações que vêm de um conjunto de linhas imaginárias formada por paralelos e meridianos que correspondem a uma rede geográfica de linhas imaginárias, certo? E elas são perpendiculares entre si. Esse par de informações definidas pelos paralelos e meridianos, que par de informações é esse? A latitude e a longitude. Então, essas duas informações, elas cruzadas, determinam as coordenadas geográficas. E aí a gente já sabe, né? Por exemplo, vamos aqui um treino bem rápido. Se eu perguntasse a vocês aqui, ó, defina a coordenada geográfica, ou as coordenadas geográficas, deste ponto aqui do litoral africano. Qual seria a resposta? A resposta seria longitude 0, está na linha do meridiano de Greenwich, e latitude 0. Lembrando que 0 não tem norte, nem sul, nem leste, nem oeste. Só mais uma. Imaginemos esse ponto aqui do Brasil. Ó. Defina as coordenadas geográficas deste ponto. Nós teríamos aproximadamente 60 graus de longitude. Longitude o quê? Oeste de Greenwich. E 0, né? 0 de latitude, ok? Bem, para encerrar a aula, deixei aqui uns exercícios, são 3, acho. E esse primeiro você já conhece. Coloquei no segundo dia de aula. Muitos fizeram, mas a grande maioria de todas as 5 salas não conseguiram responder essa questão aqui. Agora vocês já sabem, né? Então, treinem aí, relembrem essa questão que eu apliquei como atividade de diagnóstica, não foi? Da segunda aula. E aí coloquei 3, aliás, só 2 questões para vocês exercitarem. Ok? Boa aula, bons estudos, aproveitem e qualquer dúvida, vocês deixem os comentários lá no mural do Open Redu, ok? Muito obrigada e até a próxima.